Boa noite, bem-vindos ao programa Mosef. Vamos agora para a quarta conferência do Fórum Mosef, que será dedicada aos desafios do turismo em Moçambique, com foco em 3 temas: crescimento, inovação e diversificação. Tome nota, a conferência vai ter lugar nos dias 20 e 21 de agosto, já falta pouco, e nas próximas semanas vamos preparar aqui um pouco esta discussão sobre o turismo através do programa Mosef. Teremos alguns debates e também algumas reportagens especiais. É o caso desta noite. Vamos olhar para um dos grandes ícones do turismo em Moçambique, o Parque Nacional da Gorongosa. Comigo hoje em estúdio tenho o meu colega Celso Chambisso. Celso, muito obrigada por estares aqui comigo esta noite no programa Mosef. Muito obrigado, Cristiana. Boa noite, caros telespectadores. Celso, fizeste esta reportagem ao longo de alguns dias na Gorongosa. Como é que foi essa experiência? É de facto uma experiência memorável, não é? É sem dúvidas uma experiência memorável. Era a minha primeira viagem a Gorongosa. Já ouvia falar de Gorongosa, já conhecia através de leituras e de reportagens. Ouvia falar e conhecia também o potencial que Gorongosa tem do ponto de vista turístico, de conservação da biodiversidade. Sabia, até a data da minha viagem, até a data em que estive pela primeira vez em Gorongosa, que a principal atração eram os animais. Afinal, já no terreno há muita coisa. Não são só os animais. Não são só. Mas, de facto, é um parque com muita história. Eu lembro-me de ouvir histórias de estrelas de Hollywood que vinham para visitar o parque, que era muito conhecido. E hoje, com o esforço que está a ser desenvolvido, pouco a pouco tem recuperado esse estatuto também, não é? Que tipo de turistas é que encontramos hoje? São mais estrangeiros? Encontramos também algum turismo nacional? Sim, encontramos muito. É uma mistura. Na verdade, é muito difícil estimar. Na conversa que mantive com os responsáveis do próprio parque, percebi que as estatísticas não são fáceis. Muitas delas, inclusive, estão um pouco ultrapassadas. É preciso fazer um upgrade e trazer os dados atualizados. O que acontece na conversa que mantive com o administrador do parque, hoje o Parque Nacional da Gorongosa, pela projeção que foi alcançando, recebe gente vinda de várias partes do mundo. Deu-me, inclusive, dados das principais 5 nacionalidades: Portugal, África do Sul, Espanha, França, entre outros. Lembrei-me dos primeiros 4. Mas durante a tua deslocação lá encontraste também pessoas de Zimbábue, se não estou em erro? Sim, portanto, também aqui dos países vizinhos. Exato, dos países vizinhos e também nacionais. Há muita curiosidade. O Parque Nacional da Gorongosa desperta muita curiosidade a nível interno e as pessoas começam a trocar aquele turismo tradicional de praia pela natureza. E para quem está em Maputo, hoje em dia já é mais fácil, não é? Porque inaugurou-se recentemente a ligação direta a partir da capital. Foi neste voo direto. Exato. Foi neste voo que segui eu e tiveste a sorte de estrear o voo para Gorongosa. Para Gorongosa. Exato, esta facilidade. Sim. Uma das coisas que tem contribuído para a recuperação do parque é este modelo de parceria pública ou privada que foi estabelecido, não é? Com a participação em concreto de um investidor estrangeiro, que é o Greg Carr, que é americano. Sim. É um modelo interessante também, não é? É um modelo interessante porque envolve não só a componente da restauração da fauna e da vegetação, envolve também a componente da formação. Eles abraçaram um projeto interessante de formação de jovens da comunidade. Eles juntaram muita coisa ali, ou seja, temos a componente da formação, da restauração. Esta, por sua vez, envolve as comunidades, ou seja, na formação, na restauração do próprio parque, as comunidades fazem parte, beneficiam-se, formam-se jovens dali dos arredores em assuntos científicos. Estão formados muitos biólogos, tive a oportunidade de conversar com 3 deles, que entendem melhor da vida dos animais e da própria vegetação, e que vão contribuir de alguma forma para restaurar e manter a postura do parque enquanto
uma plataforma de conservação da biodiversidade. Portanto, na sua dimensão. A própria comunidade vai ser aliada desse esforço de E conservação. já está integrada. São jovens que mostraram muito conhecimento, pelo menos na entrevista que consideram a mim, e também têm estado a merecer a confiança das pessoas que promoveram a sua integração e a sua formação. E é uma formação que estão a ter no exterior. Celso, eu tenho a certeza que já despertámos o interesse dos nossos telespectadores, não vamos fazê-los sofrer mais. Pois. Vamos passar já de seguida esta reportagem realizada pelo Celso Chambice no Parque Nacional da Gorongosa. A imagem é de Julião Carlos e a edição é de Alessio Adombe. Acompanhe aqui na STV. Com pouco mais de 4.000 km², o Parque Nacional da Gorongosa é uma área de conservação situada na zona limite sul do Grande Vale do Rift Africano, no coração da zona centro de Moçambique, e inclui parte dos planaltos circundantes. Pela beleza e uma grande variedade de espécies de fauna e vegetação, o Parque Nacional da Gorongosa é um dos mais reconhecidos cartões de visita de Moçambique, uma atração turística que se afirma cada vez mais em concorrência com o tradicional turismo de praia. É um dos locais procurados por pessoas vindas de todas as partes do mundo e que ali encontram o melhor do que a natureza tem para oferecer. Antes da independência, o parque chegou a atrair figuras famosas reconhecidas internacionalmente. As pessoas hoje procuram mais visitar lugares como este, o Parque Nacional da Gorongosa e outros lugares que são repositórios de amostras de biodiversidade, lugares que se mantêm de certo modo intactos e que, por causa da sua riqueza, diversidade dos seus ecossistemas e particularmente no caso da Gorongosa, que tem uma localização privilegiada no extremo sul do Vale do Rift, que é uma condição que proporciona uma série de características que são peculiares, não é? Cria a possibilidade de ter paisagens que lhe são únicas. A conservação da biodiversidade do ecossistema de Gorongosa, esse tipo de biodiversidade é raríssimo encontrar ao nível de outras áreas do mundo. Eu visitei em algum tempo o Parque Nacional de Yellowstone, que está nos Estados Unidos da América. Admirei por ver grupo de centenas de pessoas agromeradas para ver uma ave pequenina lá, que para nós aqui, nós não damos valor a esses elementos. Nós chegamos ao ponto de dar valor aos maiores mamíferos, leão, búfalo, elefantes. Gorongosa ainda pode ganhar nova projeção se a ciência confirmar a sua ligação com a origem da espécie humana. Nos últimos anos também encontramos alguns vestígios paleontológicos que sugerem que pode ser que a Gorongosa também esteja no mapa dos lugares de emergência da nossa espécie. Para facilitar o acesso às maravilhas do parque, foi inaugurada a 24 de julho passado a ligação aérea direta entre Maputo e Chitengo, no interior do Parque Nacional da Gorongosa, com chegadas marcadas para as sextas-feiras e regressos aos domingos. Ansiávamos muito por este momento. Isto é um marco histórico para o turismo, quer não só para o turismo da região, mas para o turismo em Moçambique. As pessoas, para chegar até aqui antes, tinham que apanhar o avião da Lame Maputo-Beira ou Maputo-Chimoio e depois fazer os transferes terrestres até aqui ao Parque Nacional da Gorongosa, de 3 horas e meia, e o que despende muito tempo e ainda por cima as condições das estradas não são as melhores para os turistas e para as pessoas em geral. E neste momento poder fazer um voo semanal que inaugura hoje, direto de Maputo para Chitengo, com toda a comodidade que isso requer, é extraordinário, ou seja, é um marco histórico para o turismo em Moçambique, sem dúvida.
Os animais são a principal atração para os turistas. 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, realizam-se safaris para o meio da selva, onde é possível ver de perto diferentes espécies de animais. Na hora de partida, a ansiedade toma conta tanto de estreantes quanto de experientes. Eu gostaria de ver leões, gostaria de ver elefantes, gostaria de ver girafas, zebras, tudo isso. Estou muito emocionada, porque é a minha primeira vez em Gorongosa. Imagina, eu nasci a ouvir sempre falar da Gorongosa e até hoje esta é a primeira vez, quer dizer, é um privilégio para mim poder estar aqui. É incrível, mete um bocadinho de medo porque os animais metem respeito, mas é muito boa. Definitivamente prometo voltar cá várias vezes. É um sonho, é uma sensação maravilhosa. O espaço é lindo, as cores, a paisagem, a sensação de liberdade dos animais, é muito, muito bonito. Seguramente, se puder, volte cá. Já no terreno, a sensação de estar num lugar único testemunha a atratividade e justifica a popularidade do Parque da Gorongosa além fronteiras. Realmente este é um mundo, é um parque fantástico. Tivemos a oportunidade durante o dia de hoje de ver várias espécies e fomos muito bem acompanhados. Recebemos várias explicações, foi um dia irrepetível e inesquecível. A Gorongosa tem um potencial turístico incrível, tem uma natureza brilhante, forte. E esses esforços que estão a fazer aqui de repopulação dos animais é uma coisa que também acrescenta de novo o interesse para a Gorongosa. Vejo em termos da paisagem, da flora, é muito mais diversificada, eu acho que é muito mais bonita do que a vegetação que nós encontramos no parque. Apesar deste reconhecimento, a tensão política vivida recentemente ocasionou a redução do número de turistas quase pela metade. Entre 2011 e 2012 tivemos um número médio que andou entre os 6 e 7 mil turistas ao ano. Depois tivemos anos difíceis, temos estado a ter anos difíceis. Os últimos 3 anos andamos com pouco acima dos 1.100 turistas, houve um declínio no movimento turístico devido à conjuntura que o país esteve a viver e então houve naturalmente um retraimento, não é, do movimento turístico que me parece que este ano, pelos números que nós já registramos de visitas, ao fim do primeiro semestre, que a tendência se vai manter. Por causa destas limitações e aliado aos programas de restauração, o Parque Nacional da Gorongosa ainda não representa peso importante nas receitas totais do turismo. A receita atual representa apenas 1% dos investimentos correntes. Neste momento, nós só temos um operador turístico aqui, que está em parceria connosco há sensivelmente 4 anos, que é o grupo Visa Beira, através da sua empresa de turismo, a Turvisa, que fez um investimento de pouco mais de 2 milhões de dólares para elevar a capacidade de acomodação que nós temos hoje. Passamos de 36 camas para 100 hoje e, entretanto, estamos à procura dos turistas para ocupar estas camas e gerar a receita que é necessária, não só para o operador turístico recuperar o seu investimento, mas também para o parque poder gradualmente começar a receber este dinheiro. Mas nem por isso o parque deixa de ser importante fonte de receitas para o país. Pedro Moagura, diretor do Departamento de Conservação do Parque, explica o mecanismo de transmissão dos benefícios para o país. O parque não só exerce o potencial econômico para a província, como também exerce o mesmo papel para a economia do país no geral e saltando também para os níveis internacionais. Temos várias pesquisas que vêm sendo feitas no país, especialmente cá em Gorongosa. Isto deixa
não só a informação para o país, como também deixa dinheiro, divisas para o país. Para além dos turistas que vêm, como viu há pouco tempo, estávamos à frente de leões, há pessoas que já têm cabelo branco, que vêm do exterior, e o seu sonho é de ver pelo menos uma vez na vida o leão. Agora, para ver o leão, vão começar a investir a partir das linhas aéreas, onde pagam dinheiro, a LAM, depois passa as receitas para outras companhias aéreas, não só para companhias aéreas, como também para as viaturas mesmo. Como vem agora, chamam de usar viaturas, e essas viaturas são pagas. Tudo isso é dinheiro. Vai para as refeições, vai para as dormidas. E essas receitas não vão só diretamente para o cofre do Estado, como também vão as receitas para as comunidades que vivem à volta do Parque Nacional de Gorongosa, Zona Tampão. Entretanto, o Parque Nacional da Gorongosa está em processo de restauração da fauna. Há uma profunda intervenção da administração e parceiros no sentido de conservar o património, cujos investimentos ascendem $70 milhões nos últimos 10 anos. Os programas incluem formação de cientistas nacionais. São atribuídas bolsas de estudo para Portugal a jovens das comunidades ao redor do parque que se especializam em matéria de conservação da biodiversidade. O meu trabalho que eu tenho feito diariamente, isso contribui com que os outros moçambicanos que não tenham conhecimento a esse nível de estudos de aranha, de planta e de mais outras coisas que aqui nós temos feito, isso faça com que os outros moçambicanos percebam dizer que na Gorongosa há uma riqueza que é nossa e nós precisamos de o estudar e conhecermos. Eu estou a trabalhar com os leões, a conhecer a vida dos leões, a dieta e também o período de gestação, como é que nós conseguimos fazer e como é que nós conseguimos saber tudo isso. O nosso trabalho é mesmo no campo, nós montamos as câmeras no mato, que é no campo, nas árvores, nas áreas que nós achamos que os leões andam muito nessas áreas, né? Às vezes não é fácil saber, mas com base na câmera nós conseguimos tirar todos os dados. Depois de captar a imagem, temos que ir lá, remover o cartão, colocar no laptop, ver que tipo de espécie que passaram pela câmera, se existem outras espécies que ainda não foram identificadas, para poder ser identificada rápido possível. Já as relações com as comunidades são estabelecidas através do Centro de Educação Comunitária. Aqui, cria-se condições para que as 16 comunidades que vivem ao redor do parque se beneficiem de programas diversos que visam melhorar o rendimento das famílias. Adicionalmente, 20% das receitas do turismo são canalizadas em seu benefício. As nossas áreas de intervenção, além do desenvolvimento mesmo humano, também o social, porque temos programas virados para as comunidades, para o seu desenvolvimento, para também promover a saúde nas próprias comunidades, assim como a descoberta de estudantes que possam se formar para futuros trabalhadores como cientistas. Temos neste momento vários alunos fora do país a estudarem, descobertos mesmo aqui em Gorongosa, para continuarem com os estudos fora do país. Temos um programa de agricultura para os distritos, neste momento os distritos de Gorongosa e Mwanza, onde estamos a promover uma agricultura melhorada, que está a ter muita aderência, e mesmo temos comunidades que vivem dentro do parque já interessadas até em sair do parque para promoverem essa agricultura fora. Desde o início do projeto de restauração da Gorongosa, houve sempre a grande preocupação de aliar a preservação da biodiversidade com o componente de desenvolvimento social e humano, sobretudo das comunidades da Zona Tampão do Parque Nacional da Gorongosa. E, portanto, quando se olhamos para o governance model, para o modelo, digamos, de governação do parque, vemos que existe um departamento de relações comunitárias, um departamento de conservação, um departamento de serviços científicos, um departamento de operações, um departamento de desenvolvimento turístico. Estas são as diferentes componentes do projeto de restauração. Mas para nós foi sempre, digamos, vital o Departamento de Relações Comunitárias e temos tentado nas áreas da educação, nas áreas da saúde, portanto, trabalhar em conjunto com os órgãos governamentais no sentido de proporcionar melhores condições de vida às populações da Zona Tampão e ultimamente começámos com projetos de geração de rendas, sobretudo na área da agricultura,
Portanto, há uma componente importante na Serra da Gorongosa, que é o projeto do Café da Gorongosa, mas existem vários projetos de desenvolvimento agrícola nas zonas na zona tampão limítrofe do parque, não é? Aos desafios da restauração da fauna e de desenvolvimento das comunidades, adiciona-se o combate à caça furtiva. Estima-se que haja dentro do parque 5.000 pessoas que se dedicam a estas práticas, levando a que a fiscalização não seja suficiente para combater o mal. Os maiores desafios enormes que temos são de pessoas que vivem dentro da área de conservação. É um desafio. Como consequência disto, as pessoas às vezes mentem que estamos a fazer milho, estamos a fazer gergelim, mas o fundamento de estarem dentro do parque, a maior parte deles, é porque querem caçar. E a caça tem sido um grande desafio para nós. Não só a caça, como também o caso de nível de analfabetismo, que é muito alto. E há pessoas que não têm outras alternativas como podem sobreviver. E essas pessoas acham que é uma saída para a vida deles, uma maneira de sobreviver, caçando. E essa caça não vem sendo já regrada. Existem indivíduos que pretendem caçar, por exemplo, impala e acabam matando o leão. É preciso grandes áreas de intervenção. Educação comunitária é uma das áreas. Melhoramento do sistema de agricultura é uma das áreas. E o parque isso está fazendo. As autoridades prevêem que os investimentos atuais na restauração possam trazer a breve trecho muito mais turistas ao Parque Nacional da Gorongosa, elevando a sua contribuição para as receitas do turismo no país. Mas o desafio da caça furtiva é de âmbito nacional e até regional. Estima-se que Moçambique já perdeu 48% dos seus elefantes devido ao fenómeno. Dados indicam que de 2009 a 2013 foram abatidos 9.345 elefantes dos 20.374 que havia. E esta é a reportagem especial sobre o Parque Nacional da Gorongosa, realizada pelo Celso Chambice, com a imagem de Julião Carlos e edição de Alessio Adombe. Este tema da conservação, Celso, vai estar também em destaque e em discussão na conferência do próximo dia 20 e também no dia 21 de agosto. Nós vamos discutir um dos aspectos, é a gestão dos recursos naturais e culturais e como é que eles podem ser melhor aproveitados para potenciar o setor do turismo. Que experiências ou que lições é que achas que podemos retirar desta experiência da Gorongosa e que eventualmente possa ser replicada noutros pontos do país, já que temos uma natureza e uma biodiversidade, como referiste há pouco, tão rica? Para responder à sua questão, Cristiana, vou basear naquilo que me foi dito pelo administrador do parque, o senhor Mateus Mutemba, e também pelo Pedro Magura. O Pedro Magura é engenheiro florestal, exato, não é? Engenheiro florestal. Tem-se destacado muito exato. Também pelo esforço de conservação e de reflorestação. Exatamente. Eu próprio não tinha a dimensão da importância daquilo. Sabemos que no mato vivem animais, então estão lá no mato, estão no seu habitat. Quer dizer, o cuidado que devemos ter com os animais, com a sua reprodução, com a sua manutenção e o potencial turístico que ele tem. Era uma coisa que me passava mesmo, não percebia tanto daquilo. Agora, vendo os números que nos foram lançados lá e a atratividade que aquele meio todo tem, fui-me apercebendo da importância não só dos investimentos que se fazem na restauração do parque, calculados em 70 milhões de dólares nos últimos 10 anos, e os últimos investimentos recentemente foram adicionais, 2 milhões de dólares. Tudo isso mostra a importância que um meio que acolhe toda aquela biodiversidade deve merecer, não só para nos trazer ganhos, retornos aos investimentos feitos, mas pelo privilégio de termos cá no nosso país um parque daquela dimensão, com aquele nível de projeção internacional e com aquele potencial
é o potencial que existe. Ainda não podemos esgotar o tema aqui, como disse a Cristiana, mas é um potencial que pode assegurar aqueles retornos em pouco tempo e, melhor explorado, pode trazer benefícios para a economia. Nós temos que acolher a experiência dos investimentos que fazem, sobretudo na formação de pessoas para lidarem com aquilo e, se calhar, difundirmos informação de educação cívica, de educação às pessoas que vivam ou que lidem com a natureza, no sentido de que ela é importante não só para a nossa sobrevivência, porque vai nos assegurar retornos do ponto de vista de retornos econômicos que nos permitam gerados pelo turismo, vamos assim dizer. Mas é importante que aquele meio exista e que seja conservado. Mas, Celso, temos que reconhecer que também que não é fácil, não é? Mesmo com esse esforço de formação e de sensibilização e envolvimento da comunidade, e sente-se o entusiasmo da comunidade ao ver restaurado uma área e a sua própria, o seu habitat. Sim. Mas não é fácil. Nós, por exemplo, temos um exemplo recente que ainda está a ser falado, do leão do Cecil, não é? De Zimbábue, que foi abatido por um valor de $50 mil. Pois. Então, esta questão da caça furtiva é uma ameaça muito presente. Moçambique está na rota, está entre os países do mundo que são, vá lá, palco deste flagelo. Então, para alguém que está na comunidade, quer dizer, há esse dilema. Eu imagino que algumas das pessoas que estão a ser formadas são potenciais caçadores furtivos ou aliados da caça furtiva, não é? Exatamente, Cristiana, tocou num ponto muito, muito interessante. As pessoas, primeiro, vamos pelas pessoas que estão a ser formadas. As pessoas que estão a ser formadas estão a ser também formatadas, vamos assim dizer, estão a ser formatadas para olharem para a caça furtiva como um inimigo potencial a combater. As pessoas estão a ser integradas de tal maneira que assumam o parque como algo seu, que merece a sua proteção enquanto profissional para lidar com um patrimônio. Com o patrimônio, não é? Exatamente. Mas a caça furtiva é uma coisa tão presente, tão preocupante a nível do parque, que estima-se que dentro dos 4.000 quilômetros quadrados estejam 5.000 pessoas a morarem. Não é legal morarem naquele recinto, mas moram lá e são exatamente estas pessoas que aproveitam-se, algumas delas, que se aproveitam do fato de estarem a morar lá para protagonizarem esses atos. E é uma confusão que fazem. Às vezes fazem armadilhas para caçarem um determinado tipo de animal e ferem leões. Porque a forma como eles agem não é estudada. Eles por exemplo, põem fogo para queimam a vegetação, espantam animais de um lado para poder caçá-los do outro, não é? Então, eles, ao mesmo tempo que devastam a vegetação, vão dando cabo de animais que não têm nada a ver com aquilo que eles pretendem. E o engenheiro Pedro Mogura também explicava a mesma coisa, é que não são só meios materiais e humanos que são importantes para combater a caça furtiva. Toda a ação, afinal, em volta dos benefícios que devem conceder às comunidades, também tem em vista isto. Ou seja, quando se promovem programas de agricultura e depois se canaliza 20% das receitas do turismo para as comunidades, a ideia é desencorajar a prática da caça furtiva. Há uma componente de retirada coerciva, aquela que é a tradicional, mas também há uma componente, né? Exatamente, de persuasão das pessoas para que se possam afastar dali e também se assumam como parte do parque e protejam os animais que estão lá. Celso, muito obrigada por ter estado aqui no programa Mosefo, e não vamos esgotar aqui a discussão, está só a começar.
Ao longo das próximas semanas, acompanhe aqui através da STV e da STV Notícias esta discussão nacional sobre os desafios do turismo em Moçambique, com foco em 3 aspectos: crescimento, inovação e diversificação. Muito obrigado pela sua companhia.